Shalom, shalom família, mais um vídeo, nosso 22º vídeo. E desde já eu quero pedir você para se inscrever no canal do YouTube, deixar o seu like. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para que você receba os próximos vídeos. Também vai lá no Instagram, siga o nosso perfil, @RodrigueRayane, também o @Ministério Zoivix, para que você também tenha acesso aos próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Hoje eu quero iniciar perguntando para você: você já sonhou que estava dirigindo um veículo, pilotando uma moto, andando de avião, andando de bicicleta, de skate, a pé? Eu te pergunto isso porque geralmente quando nós sonhamos com algum meio de transporte, na maioria das vezes vai representar o seu ministério. Porque existem sonhos que são das trevas, sonhos opressores, geralmente a gente conhece como pesadelo. Existem sonhos almáticos, que são sonhos que as últimas memórias que estavam na sua alma, no seu consciente, você acaba sonhando com aquilo ali. E existe o sonho de Deus, né, que é o terceiro tipo de sonho, que o sonho é uma visão dormindo. Uma visão de olho fechado, uma visão dormindo, onde vai te dar uma direção, vai te dar um discernimento, vai te dar um conselho, um direcionamento, enfim, vai te trazer algo edificante. E geralmente quando você sonha com isso, na maioria dos casos representa o seu ministério. E o seu ministério é uma oportunidade que Deus te dá para que você faça parte dos planos dele, para que você faça parte do sonho, dos planos dele, dos sonhos dele, servindo ele, de certa forma, tentando retribuir, né, todo o amor que ele ofereceu através do seu filho na cruz. Nós, de certa forma, conseguimos retribuir isso através das nossas obras, através das nossas ações. E o que podemos oferecer ao Senhor, né, por todos os benefícios feitos a cada um de nós. Uma das coisas é oferecer o nosso serviço, oferecer aquilo que Ele nos deu como oportunidade. E o ministério, o seu chamado, o seu dom, o seu talento, foi para que você o sirva. E muitas das vezes, muitos sofrem por não ter o discernimento de que Ele que deve ser o guia do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa vida. Ali está minha filha Eloá, e aqui é a representação. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E isso parte do momento onde você entende que você precisa ser cuidado pelo seu Pai. Seu Pai, nosso Deus Altíssimo. Onde você, como filha, como filho de Deus, você aprende a olhar para Ele e confiar nele. Então você que tem dificuldades acerca do seu ministério, do seu chamado espiritual, um conselho, um exercício que eu te dou desde já: apresente esse ministério, entregue ele ao Senhor, devolva ele para Deus. Não queira guiar todas as coisas conforme o que você acha, conforme o que você pensa, conforme o que você vive, conforme a sua identidade. Entregue tudo nas mãos do Senhor e saiba que Ele que é o dono dessa seara, Ele que é o dono dessa obra, Ele que é o dono dessa missão, e você só vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu estou dirigindo, eu até estou falando algo sobre isso, e no vídeo tá eu lá dormindo na cadeirinha e eu dirigindo. E nesse vídeo eu até falo que vale a pena você confiar a direção da sua vida ao seu Pai, ao seu Deus, ao seu Senhor, porque você pode deitar em paz e descansar lá, porque quem está guiando todas as coisas é Ele. Então isso lança fora toda preocupação, toda angústia, todo sentimento ruim, toda tristeza, todo sentimento assim de frustração, de medo, qualquer sentimento ruim que possa paralisar o seu ministério, que possa te trazer algum tipo de preocupação e ansiedade. Isso acaba que é retirado de você, porque você está confiando tudo nas mãos do seu Pai, do seu Deus, aquele quem cuida de você. E aí você pode muito bem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que você pode descansar, você pode aprender a ser guiado por Ele. E baseado nisso eu vou ler um texto aqui, que está em Romanos 8, versículo 14. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês verão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, esse texto nos fala que nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vale a pena você confiar o seu ministério nas mãos do Senhor. Vale a pena você confiar o seu chamado nas mãos do Senhor. Vale a pena você confiar o seu casamento, a sua família, as suas finanças, os seus filhos, os seus projetos, os seus planos, os seus maiores sonhos. Vale a pena você colocar nas mãos dele para que ele seja o seu guia, para que ele seja o motorista, o Senhor da sua vida. Tive que parar aqui para ajudar Eloá. Então é isso. Quando você confia a sua vida, seu ministério, seu chamado, todas as coisas na mão do Senhor, é Ele que te guia, é Ele que te guarda. E não adianta você sair do lugar sozinho. A palavra fala no Salmo 127, versículo 1. Não adianta edificar uma cidade se não for o construtor. Não adianta botar guarda se o Senhor não for guardião. Não adianta acordar, dormir tarde, trabalhar arduamente, buscando o fruto do sol do trabalho, sendo que o Senhor cuida de você enquanto está dormindo. Então, a oração, o exercício que você precisa fazer nesse dia de hoje, essa semana, é falar: Senhor, eu entrego tudo que há em mim, tudo que sou, tudo que tenho. E o mínimo que o Senhor confia em mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego nas direções do Senhor. Eu entrego a chave
do meu ministério nas tuas mãos. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o Senhor desse ministério. Que eu não faça tudo sozinho, que eu não faça conforme o que eu penso, conforme o que eu acho, mas que esteja tudo na direção do Senhor. E aí você vai ter paciência necessária, você vai ter sabedoria necessária, você vai ter a cura, a libertação necessária do Senhor na sua mente, nas suas emoções, nas suas vontades, para que você somente siga as direções dele. Nesse vídeo eu falei sobre o Senhor Jesus entrar na sua vida. Nesse vídeo eu estou falando sobre ele ser o guia da sua vida. Ele tomar o volante, as rédeas da sua vida e te guiar mansamente por águas tranquilas, em nome de Jesus. E lançar fora todo embaraço, em nome de Jesus, toda confusão, em nome de Jesus. E quando você sonhar que está dirigindo um carro, daqui a pouco você sonha que já é um avião, ou você sonha que é uma bicicleta quebrada, um carro quebrado. Isso vai mostrar como está a situação do seu ministério. Deus te confiou um ministério, mas talvez você não confiou esse ministério ao Senhor. E aí às vezes você vai sonhar que esse carro quebrou. Significa que existe algo no seu ministério, no seu chamado, que precisa ser reparado, precisa passar por uma manutenção, precisa de um cuidado, de uma atenção especial. Talvez você esteja querendo avançar altos níveis de maturidade, altos níveis de autoridade no Senhor, e aí você vai lá e sonha que você está em uma bicicleta. Então Deus está falando, calma, ainda não é o momento. O seu ministério ainda precisa crescer, você ainda precisa aumentar o seu nível de unção, de autoridade, de maturidade para que você possa realizar essa obra. E às vezes você sonha que você já está num avião, num navio, então o seu ministério está decolando, está atravessando fronteiras, o seu ministério está indo para um outro nível, está alargando o ambiente. Então esses sonhos geralmente são sinais de Deus acerca do seu ministério. E eu repito mais uma vez, o Senhor te confiou um ministério. Será que você tem confiado o seu ministério ao Senhor? Então fique atento aos sinais. Sonhos, geralmente, com veículos, com meios de transporte, geralmente é um sinal acerca do seu ministério. Outro exemplo que eu quero acrescentar aqui nesse vídeo. Eu, particularmente, quando eu sonho com meu pai biológico, geralmente está representando Deus. Então, quando eu sonho que está acontecendo algo, meu pai está perto. Dependendo do que ele fala ou das atitudes dele, há de representar uma direção, um conselho de Deus na minha vida. Não estou generalizando. Isso eu discerni acerca dos sonhos que tive. Por exemplo, tempos atrás eu recebi uma direção acerca da vida política, de que o Senhor me levaria para a vida política. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e aí eu comecei a me movimentar para poder entrar já na política, para poder me envolver já na política. E aí eu sonhei que meu pai estava do meu lado, e eu estava conversando sobre isso, e ele falava comigo no sonho. Não, ainda não, está muito cedo. Depois você se envolve com isso aí. A principal do sonho foi essa. E eu acordei, discerni como sinal de Deus que ainda não era o momento. Então o que eu continuo fazendo? Pesquisando e estudando, entregando desde já essa direção nas mãos do Senhor. Porque pode ser que você recebeu uma direção de Deus, um chamado, uma promessa, uma profecia foi lançada sobre a sua vida, mas você precisa discernir o tempo. E para que você discirna o tempo e não atropele as coisas, ou não atrase as coisas, você precisa apresentar esse ministério, esse chamado, esse propósito, essa profecia nas mãos de Deus. Porque pode ser que eu vou virar político lá com 60 anos. Deu para entender? Então não adianta você pegar as rédeas da sua vida e fazer conforme a palavra lançada, sem antes você confiar essa palavra ao Senhor. A realização, o cumprimento ao Senhor. O Senhor falou que você vai ser ministro, você vai ser pregador da palavra. O que você vai fazer? Estudar, se preparar, buscar revelação, buscar sabedoria, buscar conhecimento. Você vai começar a observar as oportunidades que o Senhor está te dando, mas antes de tudo, confie esse ministério, esse chamado ao Senhor. Não adianta você ir lá e ficar se oferecendo, se convidando para ministrar nos lugares. Não adianta você ficar ansioso porque não chegou a hora, ninguém te convida, ninguém te chama. Não adianta você ficar assim preocupado, forçando a barra para que você cumpra logo esse propósito. Não, você tem que andar no tempo de Deus, confiando a direção ao Senhor. Estou te dando somente um exemplo acerca disso, mas isso tem a ver com qualquer chamado, qualquer dom, qualquer ministério que o Senhor te confiou. Porque tudo tem o seu tempo. A palavra fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, Deus te chamou para uma boa obra. Deus te chamou e te confiou um ministério. O que você vai fazer hoje? Desde já, sobre a palavra que o Senhor lançou sobre você, você vai entrar no caminho da promessa e você vai andar conforme a vontade de Deus sobre a sua vida. Quando você se capacitar, o Senhor te escolhe. Ele já te chamou, como Ele tem chamado todos. Mas quando você se capacita, quando você se prepara, aguardando o tempo de Deus, confiando tudo a Ele, no tempo certo Ele vai te escolher. Não adianta você avançar, correr à frente, dar um passo maior do que você pode andar, sendo que você pode atrapalhar todo o processo de Deus na sua vida. Então, antes de qualquer coisa, confie a direção do seu chamado, da sua vida, nas mãos do Senhor, sabendo que é Ele quem cuida de você. E Deus há de te trazer sinais, Deus há de te trazer confirmações. E esses sonhos, eu creio que da próxima vez que você sonhar, você vai discernir de modo diferente e você não ficará confuso, você não ficará enganado. Mas antes, o sonho de Deus é para te trazer clareza e entendimento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Achei que deixar no Mitzvotá, Mitzvah, nosso Sefirah, homem. Bendita és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenaste quanto contagem do homem. Pai, em nome de Jesus, hoje faz menção do 22º dia da contagem do homem. E Pai, eu clamo, ó Deus, para que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, o discernimento, a força, a humildade do Senhor sobre a vida dessa pessoa, para que ela confie, ó Deus, a sua vida, para que ela confie o seu ministério, o seu chamado no Senhor, sabendo que é o Senhor que guia, que é o Senhor que guarda, é o Senhor que conduz, é o Senhor que leva, é o Senhor que aguarda, é o Senhor que busca, é o Senhor quem traz em segurança, é o Senhor, ó Deus, que está e deve estar no controle de tudo. Que os anjos do Senhor arranquem agora, ó Deus, todo o espinho do coração, Pai, todo sentimento ruim, em nome de Jesus, toda decepção, e que os teus filhos confiem e entreguem plenamente a sua vida ao Senhor. Que o Senhor seja o guia, Senhor Deus, o guardião, o protetor, em nome de Jesus. E que o Senhor seja o construtor na vida dos teus filhos. Que eles aprendam, Senhor Deus, a ser guiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Assim eu ministro sobre a vida deles, ó Pai. Eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Shalom, shalom e até mais. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.